Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês as atividades do ler e escrever sobre o uso do U e do L. Atividades bem simples, da página 143 até a página 146 do ler e escrever. Vamos começar. Logo no início da página 143, tem uma breve explicação sobre o uso do L e do U. Vou fazer a leitura para vocês. Esta língua. Estas descobertas certamente irão ajudá-lo a resolver vários problemas de escrita de palavras com L e U, mas nem todos. Veja, mal com L ou mal com U. Para não errar, é bom decorar. Se for o contrário de bom, é mal com U. Se for o contrário de bem, é mal com L. Veja, ela passou mal. Ele se comportou mal. Aquele menino é mau e ele era um mau aluno. Apesar de não ter esses exemplos aqui no livro, eu vou mudar essas frases para o contrário, para vocês entenderem como que ficaria essa colocação. Então, na primeira frase, ela passou mal, mal com L. Se eu colocasse ela passou bom, faria sentido? Não. Então, jamais poderia ser mal com U. Mas se eu falar ela passou bem, faria sentido? Sim. E aí a gente entende que é mal com L. Lá embaixo, onde tem o mal com U, aquele menino é mal. Se eu colocasse aquele menino é bem, faria sentido? Não. Mas se eu colocasse aquele menino é bom, aí sim faria sentido. E é por isso que essa regrinha aí, a gente decorando ela, a gente nunca mais erra a escrita do mal com L ou mal com U. Vamos para as atividades. Atividade 3A, banco de palavras. Com o auxílio do quadro, que é esse aqui, preencha as lacunas nos versos do poema usando a escrita correta. Leia, na sequência, o poema em parceria com o professor e conheça um pouco da biografia do autor Casimiro de Abreu. Então, essa parceria vai ser com o seu familiar quando você for reler o texto. Primeiramente, você tem que completar o texto ou poema com essas palavras desse quadro. Nesse quadro, esse aqui, tem 7 palavras. Sendo que, dentro de cada uma, tem a escrita correta e a escrita errada da palavra. Por exemplo, aqui no 1 está escrito saudades. Porém, uma dessas duas está escrita de maneira errada. Uma está escrita de maneira correta. A mesma coisa, 2, aurora. 3, céu. 4, dourado. 5, sol. 6, folgar. E 7, descalços. Apesar que aqui no 7, olha, está escrito da mesma forma, ou seja, a palavra está escrita corretamente, nas duas formas, tá bom? Agora vocês vão ver, então, aqui do 1 ao 6, aonde vocês vão colocar lá no poema. Aí chega aqui no poema, Meus 8 anos, de Casimiro de Abreu. Ok. 1, qual é a palavra mesmo que está lá no quadradinho 1 que você vai colocar aqui? É saudades. Aí você vai pegar a escrita correta da palavra saudades, que é uma dessas duas aqui, não pode ser as duas, é uma dessas duas que está correta, e você vai transcrever a palavra correta aqui. E aí vai ficar, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. Por que aurora? Porque lá no quadradinho 2, que é o que pede para você colocar aqui, está escrito aurora. Mas qual dessas duas palavras estão escritas corretamente? É isso que você vai precisar prestar bastante atenção na escrita dessas palavras. E aí você vai fazer tudo isso até o final do poema. Lembrando sempre de ir lá no quadrado pegar as palavras com a escrita correta. Então aqui a palavra lá no quadradinho 1, aqui do 2, do 3, do 4. E vai formar o poema. Quando você terminar de colocar todas as palavras aqui, e aí você vai reler o poema com as palavras corretas para você ver como que vai ficar bacana e como que é um lindo poema, esse poema de Casimiro de Abreu. Vai até aqui. Aqui fala um pouquinho sobre o Casimiro de Abreu. É importante vocês lerem para conhecer um pouquinho da história dele, tá? E aqui, ó, a última atividade que eu vou falar para vocês desse vídeo é essa aqui, ó. Atividade 4A, retomada do texto A Bruxa e o Caldeirão. Reflexão, forma de representar o som nasal na escrita. Questão 1.
Retomem o conto A Bruxa e o Caldeirão e grifem as palavras que apresentam os sons de AN, EN, IN, ON, um N e A O tio. Em seguida, encaixe as palavras na tabela na coluna correspondente. Então, como são os sons dessas siglas? An, in, on, e ão. Novamente. An, in, on, e ão. Até parece que eu tô falando inglês, né? Mas não. Vocês vão voltar lá no trecho da Bruxa e o Caldeirão. Já fizemos atividades com eles referente a isso. Que fica lá na página 139. Aqui. Vocês já fizeram essa atividade. E vai fazer a leitura do texto. Primeiramente, vocês vão grifar as palavras que tem esse som nasal. Então, é importante que, se vocês tiverem dificuldade de identificar assim logo de primeira, faça a leitura em voz alta, porque aí vocês vão identificar mais facilmente. Então, quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava furado. Então, nessa primeira frase, teve alguma palavra que tem som de uma daquelas sílabas que eu li para vocês? An, in, on, e ão? Se tiver, você grifa essas palavras. Por que vocês têm que grifar? Aí você volta lá na atividade. Aqui, ó. Vou descer aqui para vocês. Aqui. E vocês vão transcrever essas palavras que vocês grifaram aqui nesses quadradinhos, ó. Tá vendo? Então, se a palavra que você leu lá no texto tem o som nasal de an, você vai transcrever ela aqui. De an, aqui. De in, on, e ão. Até terminar aqui. Pode ser que tenha mais palavras do que quadradinhos? Pode ser. E aí você escreve aqui o quanto de palavras couber dentro desses quadradinhos aqui. Tá bom? Bom, então é isso, galerinha. Espero que vocês tenham entendido a atividade. E até a próxima. Beijos!